Voltamos ao estudo da Bíblia sobre este magnífico tema da Trindade Divina. Vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, a Bíblia claramente o indica. Agora nós perguntamos, e quanto ao Filho de Deus, Jesus? Ele é uma pessoa, é claro. Ele nasceu e viveu entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou, está hoje no céu, voltará para nos buscar. Claro que ele é uma pessoa, mas eu pergunto, ele é Deus? Bem, a Bíblia deixa mais claro ainda que Jesus, o Filho de Deus, é Deus. Lembram daquele texto que todos sabemos de cor, sem dúvida? Como é que diz lá? No princípio era o Verbo, Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estão vendo aí? Mas eu tenho um texto da Bíblia que às vezes não é tão apreciado assim como esse outro texto que acabamos de citar, que é o texto de João 1, verso 3. Mas há um outro texto, e sobre esse eu quero gastar o momento que temos, porque realmente é um texto importantíssimo sobre a divindade de Jesus. Esse texto é 1 João capítulo 5, verso 20 e 21. Por que eu dou importância a esse texto? Porque esse texto, não é, ele estabelece um processo de causa e efeito no que respeita à cristologia, o estudo da pessoa de Jesus, e a soteriologia, o estudo da salvação que nos vem através de Jesus. Esse texto nos diz claramente que se Jesus é menos do que Deus, Ele não pode nos salvar com o seu sacrifício. Vamos ver o texto. O que o texto diz? Olha lá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus, é claro. E estamos no verdadeiro Deus, estando em seu Filho Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o verso seguinte diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então João diz assim, este, falando de Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Neste estudo, dar-se-á particular atenção à última sentença de 1 João 5,20. A última sentença, exatamente Jesus é o verdadeiro Deus. E então aí tentar-se-á estabelecer a conexão do verso 20 com o verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E agora vocês me desculpem, mas nós temos que, quando falamos desse texto, olhar um pouquinho no original grego do Novo Testamento. E ali está, olha, a fórmula original conclusiva de 1 João 5,20. Routos estin ro aletinos, theos kaizoe aionios. Literalmente significa, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os eruditos, os estudiosos aí do texto de João, eles procuram aí dar a explicação do que é o routos, ou seja, o demonstrativo este, e o que realmente significa o demonstrativo nesta passagem. E há duas posições. Os que não aceitam a Trindade afirmam que o routos, quer dizer, este é o verdadeiro Deus, afirmam que o demonstrativo ali se refere ao Pai, que aparece duas vezes no verso. Ou então, que é Jesus Cristo referido imediatamente antes do demonstrativo routos, o demonstrativo este.
Aqueles que rejeitam a Trindade, evidentemente, ficam com a primeira posição. Mas vamos lá. Nós entendemos que o demonstrativo se aplica a Jesus por 4 razões principais. A primeira, uma interpretação natural desta passagem requer que Jesus seja aqui o verdadeiro Deus, desde que gramaticamente este aponta para o antecedente mais próximo. Se tivesse falado aquele, aí seria lá mais distante, mas falou este, então é o mais próximo, e o mais próximo ali é Jesus. Número 2, a referência ao Pai aqui seria tautológica, ou seja, uma repetição sem sentido. O Pai é mencionado previamente 2 vezes como verdadeiro. Não é próprio dizer o verdadeiro é o verdadeiro Deus, ou então o verdadeiro Deus é o verdadeiro. Não tem sentido falar isto. Então João está se referindo não ao Pai, está se referindo a Jesus. Não é? Evidentemente dentro do significado de este aí. Razão número 3, embora o Pai seja chamado o único Deus verdadeiro, nós sabemos que o único com Deus tem um sentido plural, não é? Lá está lá em João 17, verso 3, o único Deus verdadeiro, não é de surpreender que Jesus seja aqui referido como Deus, já que nos escritos joaninos ele é explicitamente assim considerado. Eu já disse aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ademais, Jesus é apresentado como a personificação da verdade, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É difícil entender porque ele não seria aqui designado como verdadeiro Deus. 4ª razão, o predicado identificativo de rutós, ou seja, este, é duplo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta construção corresponde melhor a Jesus do que ao Pai. Embora o Pai tenha vida em si mesmo, está lá em João 5, 26, vida é um predicado associado mais ao Filho. Estão lá as passagens, como vocês podem ver. Foi declarado uns poucos versos antes de 1 João 5, 20, que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, no prólogo da epístola, o escritor identifica Jesus como o verbo da vida, acrescentando que a vida eterna, a qual estava com o Pai, foi-nos manifestada na pessoa de Jesus, versículo 2. Jesus é assim identificado como a vida eterna, no princípio e fim da epístola, o que nos leva ao item seguinte: e se em 5:20 ele é a vida eterna, então ele é também o verdadeiro Deus. 5ª razão, a referência a Jesus aqui está mais em harmonia com a estrutura joanina da epístola. 1 João 5:20 contém a mais profunda declaração cristológica do escritor nesse documento, a qual ele tinha já enunciado em seu prólogo, não tão explicitamente. Deve-se notar que o prólogo conclui com uma referência à comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, a qual está implícita em 5:20. É notável o paralelo com o Evangelho, onde é óbvio que as mais importantes declarações sobre Jesus estão também colocadas no início e no fim. Isso lá em João, o Evangelho. Agora em 1 João, a mesma coisa. 6ª razão, porque este verdadeiro Deus é Jesus. Finalmente, a referência a Jesus é mais coerente com o contexto e o argumento desenvolvido em 5:20. Estamos no verdadeiro Deus através do nosso estar em Jesus Cristo. Em outras palavras, você só pode estar no verdadeiro Deus se você estiver em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Não é? Exatamente isto se torna possível porque Jesus é o verdadeiro Deus. Precisamente porque Jesus é
o verdadeiro Deus, que a pessoa que está nele está igualmente no Pai. E é em virtude de sua relação com Cristo e sua comunhão com Ele, que os cristãos concretizam o seu companheirismo com Deus. Porque estamos em Cristo e permanecemos em Cristo, igualmente estamos no Pai e permanecemos no Pai. Desta forma, a plena divindade de Jesus não pode ser negada. Tão plenamente é o Pai expressado em seu Filho, que o que é afirmado do Pai pode ser afirmado do Filho. O que Deus era, o Verbo era. Então, amigos, nosso Senhor é com justiça aclamado como verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus. Cristologia e soteriologia estão presentes em Jesus. Porque realmente Jesus, a cristologia é o estudo da pessoa de Cristo, pessoa de Jesus. E a soteriologia é a salvação. Só podemos ser salvos porque Jesus é Deus. Vamos ver lá. Assim considerado, 1 João 5,20 é um dos textos bíblicos que atestam mais claramente, definidamente, o íntimo relacionamento entre divindade de Jesus e a sua obra de salvação. Vida eterna em João corresponde à salvação em outros escritos do Novo Testamento. Tal salvação é uma experiência que naturalmente contém implicações futuras, mas pode e deve ser aqui e agora desfrutadas. Daí o emprego do tempo presente em verbos que expressam o ato de receber a salvação. Aquele que nele crê tem, não terá, tem a vida eterna. A salvação é exclusivamente um dom de Deus, e o homem a recebe através de Jesus Cristo por crer em Jesus. Quem crê no Filho tem, não terá, mas tem a vida eterna. O sentido básico do grego aionios, que quer dizer eterno, é empregado 23 vezes no Evangelho, na primeira epístola de João, é aquilo que pertence a uma era. O tempo era dividido pelos judeus em era presente e era por vir. Nós herdamos dos judeus esse conceito, falamos da era presente e da era por vir. Porque a era por vir, era considerada em termos de eternidade. O adjetivo aionios, que quer dizer eterno, era usado para identificar a qualidade de vida daquela era. Os escritores do Novo Testamento partilharam desta mentalidade. Eles empregaram mais de 70 vezes o termo, quase sempre em relação à era do reino de Deus. E aí os eruditos são inclinados a reconhecer que o senso quantitativo de aônios é secundário, eterno, a extensão de tempo, isso é secundário, e que o termo enfatiza mais a qualidade do que a quantidade. Vida eterna é mais qualidade do que quantidade. Vida eterna é uma vida que não acaba, claro que isso também é uma realidade, mas é aquele estilo, aquela qualidade de vida que somente Deus pode outorgar através da salvação. Assim, vida eterna é a vida própria da era por vir. João, como os outros escritores do Novo Testamento, afirma que a era por vir chegou no ministério, morte e exaltação de Jesus, e que vida eterna é agora outorgada a cada crente. Mas o ponto singular em João é que vida eterna é identificada como o conhecimento do Pai e de Jesus Cristo por ele enviado. Está lá em João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então este fato é abordado em 1 João 5,20, em 4 lances bem definidos. Lance número 1, o Filho de Deus veio para nos transmitir o conhecimento do Pai, ou seja, a salvação, considerando que tal conhecimento é vida eterna. Lance número 2, isso é mais que mero entendimento ou percepção, é uma viva comunhão com Deus. Por isso que João diz assim, estamos no verdadeiro Deus. Lance número 3, logra-se este nível de comunhão apenas através da comunhão com Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos, só através de Jesus Cristo.
Estamos no verdadeiro Deus, estando em seu Filho, Jesus Cristo. Nosso estar no verdadeiro depende do nosso estar em Cristo, pois é em virtude de estarmos em seu Filho que estamos no verdadeiro, ou estamos no verdadeiro na medida em que estamos em seu Filho. Se você não tem comunhão com o Filho de Deus, tampouco você tem comunhão com o Pai, tampouco com o Espírito Santo. Sempre será através de Jesus Cristo. Quarto lance, finalmente João provê a razão para o seu argumento. Estando em Jesus, estamos de fato naquele que é o verdadeiro, ou seja, o Pai. Porque Jesus é Ele mesmo o verdadeiro Deus. O conhecimento do Pai, através do Filho, é vida eterna, porque também Jesus é Ele mesmo vida eterna. E se você está em Jesus, você está com a vida eterna. João, é claro, não confunde o Pai com Jesus. Ele não diz, este é o Pai, mas este é o verdadeiro Deus. Portanto, ele não declara que o Pai e o Filho são o mesmo ser. São duas pessoas distintas, mas dá uma indicação de que o Filho partilha da essência divina do Pai. Assim nós temos as duas naturezas de Cristo em 1 João 5,20. Ao afirmar este inefável relacionamento de Deus com o ser humano, João abre sua ponderação, confirmando a natureza humana de Jesus, mediante uma referência explícita ao grande milagre da encarnação. O Filho de Deus é vindo, disse ele, e a conclui com uma declaração da sua natureza divina plena. Este é o verdadeiro Deus. Nós cremos que Jesus é ser humano como nós e é Deus como Deus. Em toda epístola, o tema da encarnação é apresentado principalmente em termos apologéticos, num franco combate a heresias docéticas. Já naquele tempo havia, irmãos, dissensões, havia, irmãos, heresias, havia pessoas que estavam contendendo com a verdade. Mas em João 5, 20 e 21, João afirma definitivamente que aquilo que o gnosticismo prometia pode ser alcançado apenas através de um relacionamento com Deus, com aquele Deus que se fez homem. De fato, a salvação se fundamenta nas duas naturezas de Cristo. Ele não pode nos salvar se não for plenamente Deus e se não for plenamente homem. Aí está o teólogo dizendo, se ele não era Deus, então Deus ainda é um desconhecido. Se ele não era homem, então a natureza humana ainda não foi tornada perfeita, mesmo numa única instância. E o pecado humano não foi levado à morte por aquela morte em favor de todos, a morte do homem Jesus. Cedo sua divindade foi reconhecida como necessária, tal como Atanásio declarou em seu argumento anti-ariano. Jesus, a quem conheço como meu Redentor, não pode ser menos do que Deus. E sua humanidade foi igualmente assim reconhecida, como Irineu, ainda no 2º século, afirmou: a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através de seu amor transcendente, tornou-se o que eu sou, para que ele pudesse me levar a ser justo, o que ele é. Em outros termos, o que João declara concisamente no fechamento da sua epístola, coincide com o que mais explicitamente expõe no prólogo do seu evangelho. A palavra que estava no princípio com Deus e era Deus, na passagem do tempo se fez carne e habitou entre nós para nos revelar Deus e nos elevar até Deus, nos elevar até Ele. Porque Ele é um de nós e mais que isso, um conosco, podemos estar nele. E porque Ele é Deus, essencialmente no mais alto sentido, como o Pai é, podemos estar em Deus quando nós estamos em Jesus. A coisa é mais ou menos como está aqui nesse gráfico, vejam bem. Deus, é só Deus, quem é? É o Pai. Deus e homem, quem é? Quem é? É o Filho, não é? E apenas ser humano, quem é? Somos nós, os pecadores, não é? Então veja, nós estamos ligados ao Deus homem, ao Filho, não é? Através do quê? Como é que nos ligamos a Jesus? Através da fé.
E então, amigos, Jesus está ligado ao Pai, porque Ele é Deus, e Ele é o Deus verdadeiro. Através então da essência divina, Jesus está ligado ao Pai. Então vocês estão vendo aqui que nós, estando ligados a Ele, Jesus, automaticamente estamos ligados a quem? Ao Pai, não é? Esse é o raciocínio do apóstolo. É um raciocínio inspirado e perfeito. Na realidade, é possível isto porque Jesus é divino quanto o Pai. A divindade de Jesus, portanto, é o quê? A nossa garantia de vida eterna. É o que Ellen G. White diz, olha lá. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Então, com todo respeito àqueles adventistas, entre aspas, que não acreditam mais na Trindade, que não acreditam mais que o Filho de Deus seja Deus igual ao Pai, eles estão aqui num sério impasse, porque a divindade de Jesus é a nossa garantia de vida eterna. Se eles não acreditam na divindade de Jesus, eles não têm garantia de quê? De vida eterna. Com todo o respeito, mas esta é a realidade. Está lá no livro Desejado 530. Então, amigos, que Deus nos abençoe a todos, porque uma maravilha como esta, uma verdade tão clara e bonita como está na palavra de Deus, tem que ser apreciada, tem que ser crida, tem que ser recebida no coração, tem que ser vivida pela fé. E a promessa de Deus é esta: aquele que perseverar até o fim, perseverar fiel no caminho de Deus até o fim, este será salvo. Que Deus os abençoe. Amém.